nossa mensagem é ao cego que deseja ver. E o texto encontra-se em Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 30. Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao 30. E diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo, conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba isto. Queridos irmãos, ali e acolá nós encontramos em nossas ruas, das nossas cidades, alguém cego e por vezes mendigando. Nas ruas das cidades do Oriente, e em especial na época do nosso Senhor Jesus Cristo, tais pessoas com essas deficiências, elas existiam em abundância. Na verdade, a paralisia, a cegueira e a lepra, elas são doenças que já praticamente nós não temos visto, ou não vimos com tanta frequência. A exemplo da lepra, que nós não temos conhecimento de ocorrências em nossos hospitais. Não que não exista, pode existir, mas não como tanto quanto antes. E inversamente a esta estatística, ou seja, com relação à cegueira nos tempos de Nosso Senhor, porque, afinal de contas, havia inúmeros casos, e muitos desses casos iam estas pessoas ao encontro dele, ao encontro de Nosso Senhor, e ali ficavam ao seu redor, visto que muitos destes foram os que alcançaram cura por meio dele, por meio de Jesus. E em meio a muitos enfermados da visão, a misericórdia de Deus os alcançou exatamente através de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia muitos cegos naquela época, mas hoje, muito mais ainda são os que sofrem de cegueira, e de cegueira espiritual. Contudo, assim como Jesus atuou como sempre de forma sobrenatural, com sua misericórdia, que exerceu sobre aquelas vidas, eu quero dizer aos irmãos que eu anseio confiantemente que nosso Senhor haja não menos poderosamente sobre essas vidas que padecem de tão profundo e funesto mal. Eu quero dizer aos irmãos que, ao preparar essa mensagem, de forma muito esperançosa, eu anseio muito que nesta noite existam pessoas que estejam desejosas dentro do seu ser, em quererem abrir a sua visão, a visão dos seus olhos espirituais. Assim como os 2 cegos deste texto, que neste momento estamos a apreciar. E este anseio, queridos, ele vem a ter o objetivo de querer enxergar com os olhos espirituais. Ele tem um anseio como objetivo, como alvo de poderem ver a Jesus Cristo, dado o fato que quem vê Jesus, este tem a vida eterna. A nossa grande intenção nesta noite, e evidentemente por meio desta mensagem,
é de falar de forma contundente e enfática a todos aqueles que têm plena convicção de quão cegos espirituais são e, portanto, desejam de forma ardente serem completamente curados e libertos dessa escuridão trevosa e tenebrosa, e dessa forma possam vir a enxergar a luz inacessível de Deus, ou seja, a luz de sua graça, a luz da sua misericórdia, a luz do seu perdão, a luz da sua paz, a luz da sua justiça, a luz da sua santidade, queridos. Meu desejo hoje é que todos que são completamente cegos em seu ser interior, eles possam vislumbrar a luz de Cristo e dessa forma sejam urgente e imediatamente iluminados. É o meu desejo. No início de tudo, quando a terra era completamente vazia, sem forma, e nela havia trevas, nosso Senhor disse: haja luz, e houve luz. E que hoje a mensagem cheia, repleta de luz do Evangelho, chega aos ouvidos dos cegos. E antes de qualquer coisa, estes, da mesma forma que os cegos que buscaram Jesus, por Jesus, tenha então os seus olhos abertos. Pois, querido, Jesus, ele continua e continuará poderoso para realizar estas mesmas maravilhas. Portanto, hoje eu pregarei esta mensagem. E eu quero pregar como sempre tenho pedido, me colocado diante de Deus em sua plena dependência, na dependência do Espírito Santo de Deus. E eu quero me colocar pregando esta mensagem ao que aqui estão no templo ouvindo e aos que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Prego anelando de que os resultados positivos dessa mensagem sejam imediatamente vistos nestas almas que vivem completamente cegas. Portanto, dito isto, convido-lhes para que juntos observemos, e não só observemos, mas absorvamos esta mensagem, e assim sejamos plenamente influenciados por suas gloriosas, sublimes e poderosas verdades. Nós vamos ver algumas verdades, profundas verdades, neste texto. E a primeira verdade é que os cegos eram sérios, sinceros e verdadeiros em seus pleitos, em seus pedidos. Veja que o texto diz no versículo 27, e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando, e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha, meus queridos, existe algo maravilhoso por parte daqueles 2 homens cegos, pois isto, da parte deles, serve como um rico exemplo, mostrando como de fato deve ser uma postura, como de fato deve ser a postura, e uma postura imprescindível, uma postura que deve ser sine qua non, ou seja, sem ela não tem como, a postura de todos eles, e de todos os 2 e qualquer outra pessoa, quando se apresentam diante de Jesus, a fim de serem salvos. Estes cegos mostram a postura que deve se ter diante de Jesus, no momento em que verificam o quanto querem ser salvos. Aqueles homens, eles se apresentam sérios, ou seja, eles se apresentam de forma respeitosa,
eles se apresentam sinceros, verdadeiros. Eles não vão com rodeios, melhor dizendo. Eles não vão com rodeios nem subterfúgios, com desculpas. E isto é muito bem explícito pelo texto, visto que ao dirigirem seus pleitos a Jesus, este versículo nos mostra que eles fazem clamando. E olha, queridos, quando se clama, compreende aqui um rogo, compreende aqui um brado de ajuda, compreende aqui um grito de socorro, de auxílio. E sabe por quê? Porque estes entendem que são necessitados e precisam de alguém que venha ao seu encontro a lhes socorrer. Quem vem clamando, o faz com seriedade. Quem vem clamando, o faz com sinceridade de coração. E aqueles homens estavam assim. Eles queriam ajuda, eles queriam misericórdia, eles queriam compaixão. Essa era a vontade cá dentro do seu interior, dos seus corações. Essa era a verdade de suas vidas. Uma vontade que era vigorosa, forte, profunda. Uma vontade cheia de paixão. Não era uma vontade passageira que dá agora e daqui a pouco passa. Pois eles estavam a uma vida em trevas, e agora eles enxergavam suas únicas chances de poder ver a luz. Uma única chance. Aqueles homens estavam famintos. Eles estavam sedentos. Sim, queridos, eles estavam famintos e sedentos de luz. E assim são todos aqueles pecadores. Pecadores que anseiam dentro dos seus corações, com a verdade dos seus corações, ardentemente serem salvos. Quem deseja ser salvo, busca o Senhor e o busca cheio de esperança. E por buscar cheio de esperança, busca de forma séria, respeitosa, sincera e verdadeira. Infelizmente, muitos são os seres humanos que não agem com seriedade quanto à salvação de suas vidas. Eles levam muito seriamente as suas vidas no tocante aos seus bens, às suas riquezas, ou seja, ao dinheiro em suas vidas. Com relação a isso, eles tratam com muita seriedade e com muito respeito. Eles tratam com muita seriedade a questão dos seus futuros profissionais e dos seus filhos, não diferente, também assim eles tratam com grande preocupação e com respeito. No entanto, quando são perguntados, quando estes são inquiridos, porque não se preocupam quanto aonde irão passar toda a eternidade de suas vidas, estes, quando são inquiridos assim, imediatamente eles franzem suas testas e o fazem numa expressão de completo desinteresse, dado, sabe o quê? A frivolidade e futilidade como vivem. Futilidade e frivolidade. Os seres humanos, eles tratam a salvação com indiferença. E quanto às pessoas olharem para a salvação com desprezo, se assim elas fazem, elas jamais poderão ser salvas. É preciso que sejam despertadas deste sono fúnebre. O destino final de uma alma não pode ser alguma coisa que deva ser tratada de forma tão vil e ordinária. É algo sério. A salvação de uma alma, através da fé no preciosíssimo sangue do Cordeiro Santo na cruz,
queridos, não é algo barato, não é algo módico, não é algo insignificante. A salvação de um ser humano não está firmada em um levantar de mão. A salvação de um ser humano não está firmada em um batismo nas águas. A salvação de um ser humano não está firmada em uma denominação religiosa. A salvação de um ser humano não está basilada, fundamentada em um pedido superficial, repito, de misericórdia, ou mesmo em uma oração de confissão somente verbal. Não está. Se os cegos não tivessem se apresentado diante de Jesus, com seriedade, com sinceridade e com verdade, eles continuariam cegos em completas trevas. Portanto, é por isso que muitos seres humanos, muitos, não são poucos, muitos, ainda continuam sepultados no cemitério do pecado, e dessa forma mortos em seus delitos e pecados. E sabe por quê? Porque não há seriedade, sinceridade e verdade quando eles vão a Jesus, quando buscam a Jesus, ou mesmo quando são apresentados a Ele. Os cegos não estavam adormecidos, mas aqueles cegos estavam muito bem acordados e de olhos abertos. Eles eram cegos, mas viam. Entretanto, como é que está você? Está dormindo? Está com os olhos abertos, contudo, com a visão completamente obscurecida? A segunda verdade neste texto é que aqueles cegos, eles eram obstinados e perseverantes. Aqueles cegos, por levarem a sério a nosso Senhor Jesus Cristo, e por serem com Ele muito sinceros, podemos ver que aqueles homens perseveraram. Eles estavam certos do que precisavam, eles sabiam do que necessitavam. E, portanto, era justamente isso que buscavam, e buscavam sem desistir. Eles clamaram a nosso Senhor, e faziam, sabe como? Seguindo-o. Pois o texto diz, o mesmo 27, e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqueles homens cegos seguiam a Jesus e anunciavam a nosso Senhor o clamor, em clamor, melhor dizendo, em clamor, os seus pleitos, os seus pedidos. Agora, espera um pouco. Mas como assim? Como é que pode ser isso? Afinal de contas, eles eram cegos, não eram? Como é que estavam seguindo a Jesus? Como é que poderiam aqueles cegos, sendo cegos, seguirem Jesus? E aí está exatamente o que afirma, o que testifica quão perseverantes eram eles. Pois justamente por saberem quão fracos e limitados eram, não podia perder de vista o único que era capaz, que seria capaz de lhes dar a vista. Evidente que, como deficientes visuais que eram, ele tinha suas audições aguçadas. E quando ouviam a voz de nosso Senhor, orientavam-se pela sua voz e os seguiam seus passos. Não por nada Jesus diz que quem são aqueles que são suas ovelhas, quando ouvem a sua voz, os seguem. Seguem. Entretanto, queridos, eu creio também que
que aqueles homens cegos, eles pediam para as pessoas que estavam a seguir Jesus, que os conduzissem a ele. Poderíamos aqui imaginar algo assim. Aqueles cegos falando, gritando: por favor, eu lhes peço que nos digam onde ele está, onde está Jesus. Por favor, em qual direção devemos caminhar para seguirmos a Jesus, o filho de Davi? Por favor, nos guie até ele. Não nos deixem para trás. Saibam que não importa onde ele vá, pois por onde ele for, nós haveremos de segui-lo. Podemos ver também com relação a isso, a imaginar esses cegos perguntando onde ele está. Nos dirija até ele, nos leve até ele, nos ensine o caminho. Podemos averiguar em cima do que nos foi alertado na nossa ceia, quanto às nossas responsabilidades na obra, quanto encaminhar as almas cegas até Jesus. E o pior, que tem almas cegas do nosso lado, clamando misericórdia. Clamando misericórdia não com suas bocas, mas com sua própria alma, com seu próprio viver, e nós não estamos nem aí. Eu venho para a minha igreja, eu não falo com ninguém, eu não pergunto a ninguém, eu não digo a ninguém, eu não evangelizo ninguém, eu não falo da graça que eu recebi a ninguém. Mas aqueles cegos assim continuaram a seguir Jesus perseverantemente. Seguiram Jesus até que ele entrou em uma casa. E quando ele entra na casa, aquilo não foi empecilho para ele, aquilo não foi problema para ele. Para aqueles cegos nada era problema para eles buscarem a Jesus. Ao contrário, eles entram apressadamente e vão até o recinto onde ali estava Jesus, o Mestre. E muitas vezes qualquer portão de casa fechado é empecilho para nós buscarmos ao Senhor ou fazer a sua vontade. Qualquer coisa. Contudo, com relação àqueles homens, aqueles cegos, nada os fez se desmotivarem, nada os cansou. Eles estavam obstinadamente certos e convictos de irem a Jesus e continuarem com suas orações clamorosas ao ponto de interromperem a pregação de nosso Senhor naquele lugar. E dessa forma Jesus escutou as palavras que clamavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que interrupção maravilhosa. Como seria muito bom se eu ministrasse, ou qualquer obreiro e pregador neste mundo todo estivesse ministrando e levantasse alguém e dissesse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O danado que nossas pregações são interrompidas por causa de um banheiro, um copo d'água, um calor, uma falta de atenção, um WhatsApp no celular e tantas outras coisas. Que interrupção maravilhosa. E sabe por quê, queridos? Quão maravilhoso é aos olhos de Deus homens perseverantes em oração e neste tipo de oração. O nosso querido pastor Charles Spurgeon, ele conta isso, ele diz o seguinte: ninguém que conheça a arte da oração inoportuna se perderá. Ninguém.
oração no dia de hoje. E neste momento eu espero que o Espírito Santo que está em mim expresse essa oração aos céus. É que você que me escuta, agarre-se então ao anjo da aliança e diga-lhe de forma convicta que não o deixará ir, exceto que lhe abençoe, e dessa forma você torne-se agora mais que vencedor, hiper vencedor. Saiba que o Senhor da misericórdia, Ele vai te abraçar com seus braços de compaixão. E quando Ele se abraçar-te com seus braços de compaixão, Ele vai abrir o portal da graça para que você entre e assim viva eternamente. Muito possivelmente você pode estar se sentindo no dia de hoje completamente em trevas. E quanto a isso, também tendo a certeza que nada você pode fazer a respeito. No entanto, mesmo que não haja em você esperança alguma, e de fato não há, em você não, mas continue a orar clamorosamente. Continua a orar clamorosamente e persistentemente, pois o Deus de luz, que nele sim, nele há esperança, quando Ele lança no coração de um miserável pecador a vontade de orar, de clamar, de rogar, de suplicar e de implorar por misericórdia, este continuará persistentemente nesta postura de profunda seriedade e sinceridade, até que o Senhor lance sobre ele a sua bênção. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Quem lança-se desta forma diante do nosso Senhor, ou seja, quem se coloca perseverantemente, em pleno clamor, pedindo-lhe misericórdia, e que o Senhor lhe dê luz à sua pobre e miserável alma em trevas. Olha, deixa eu dizer uma coisa, quem assim está diante do Senhor, quem assim fica diante do Senhor, é puro e certo sinal, é prova cabal, que chegou o dia da abertura dos seus olhos, e eu creio. Chegou o dia da abertura dos seus olhos. Quem assim se coloca diante do Senhor. A terceira verdade é que aquele cego tinha objetivos e propósitos próprios. Ainda no versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi. E o propósito próprio deles era justamente o final: tem misericórdia de nós. Eles seguiram neste propósito. Os cegos bradavam para que Jesus tivesse misericórdia de suas vidas. Ou seja, eles pediam para que Jesus se compadecesse da aflição deles e dessa forma derramasse sobre suas vidas a bênção gloriosa da vista. Aqueles cegos, eles sabiam e tinham convicção do que eram necessitados e, portanto, eles sabiam o que queriam. O lamento e o choro deles não era como de crianças mimadas, que ficam batendo o pé pedindo tudo, que ficam chorando por qualquer coisa. O choro deles não tratava de desejos cobiçosos. O choro deles não tratava de desejos avarentos. O choro deles não tratava dessas coisas. Mas o choro deles tratavam porque eram cegos e queriam ver. Diferentes são inúmeras e muitíssimas pessoas
que têm suas almas completamente cegas. Pois quando estas oram, pedem muitas coisas, inúmeras coisas, exceto o que de fato são necessitadas. Há inúmeras pessoas que oram de forma eloquente, de forma bonita, palavras bonitas, um vocabulário rico, erudito. No entanto, são orações sem propósitos e completamente avessas, opostas ao padrão da oração que se deve se apresentar a Deus. Na verdade, queridos, esse tipo de oração não é oração. A oração leva um cristão a momentos de comunhão com Deus, é verdade. E as orações de um pecador que busca a salvação, essa oração, ela tem que ser mais do que nunca aclamativa. Desejosa então de receber aquilo que de fato necessita da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas oram clamando e querem receber de Deus, por meio de Jesus, o que tanto necessitam. E pedir a Deus salvação sem ter qualquer consciência do que está pedindo, faz dessa oração algo sem objetivo e sem propósito. Orar pedindo salvação e não sabe por que está pedindo. Não entende por que está pedindo ser salvo. É uma oração que não tem objeto, não tem alvo, não tem propósito. Mas eu espero que nesta noite existam almas clamadoras, que por saberem quão manchadas estão pelo pecado, perseverem então obstinadamente orando para que sejam levadas pelo precioso sangue do Cordeiro Santo e assim sejam limpas, sejam completamente purificadas de todo o pecado, tornando-se de agora em diante filhas de Deus. Almas que agora são filhas de Deus. Portanto, cara senhora e caro senhor, querida moça e querido rapaz, prezado jovem e idoso, eu peço a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nesta noite lhes motivem a orar, e orar com esse rico propósito, na certeza que não há nada mais importante que vocês poderiam pleitear, clamando ao Senhor, do que lhe dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu peço a Deus, com todo o desejo ardente do meu coração, as almas sinceras, as almas verdadeiras, que seguem a Jesus a fim de lhe encontrar, e lhe encontrar certas do que querem lhe pedir, Ele com toda a absoluta certeza, lá do céu, lhes estenderá a sua mão de graça e a salvará. Se assim o seguem, obstinadamente, com seriedade, com sinceridade e com a verdade de suas vidas, do céu, Ele vai lhe estender a mão de graça e vai salvá-las. A quarta verdade é que aqueles cegos se aproximaram de Jesus sabendo quem Ele era. Versículo 27 ainda.
E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, ô glória, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Os doutores da lei, os grandes teólogos, os profundos conhecedores de teologia, os líderes e sacerdotes, aqueles homens letrados, bem conceituados na sociedade, importantes, estes rejeitavam qualquer hipótese de que Jesus era o rei esperado pelos judeus. Entretanto, aqueles rejeitados e menosprezados pela sociedade, aqueles que eram literalmente cegos, olhavam para Jesus e naquele homem nazareno enxergavam nele o Messias, o Salvador, o rei que havia de vir e veio. E sendo assim, por estimarem essa fé em Jesus cá dentro de seus corações, eles tinham por certo que Jesus poderia dar vista aos seus olhos cegos. E Jesus também, da mesma forma, o viu. Portanto, tendo seus corações cheios de uma fé verdadeira, de uma fé objetiva, de uma fé com propósito, pediram de forma clamorosa para que Jesus operasse uma obra, e uma obra própria da sua missão messiânica, da sua missão como Salvador. Abriu os olhos do cego, e os cegos verão. As profecias falavam acerca disso. A oração expressada pelo clamor por misericórdia daqueles cegos, a oração que eles fizeram e clamaram ao Senhor misericórdia, essa oração ela foi bradada com um pleno e verdadeiro reconhecimento do Messiado, ou seja, afirmando: olha aqui o Rei Jesus, olha aqui o rei que haveria de vir e veio, olha aqui, este era o rei que Israel espera, olha ele aqui. Essa oração, ao chamarem Jesus de filho de Davi, aqueles homens os coroaram. E quando expressamos em nossas orações que Jesus é o centro dela, quando falamos, Jesus é o centro das nossas orações, porque afinal de contas, nessa oração nós lhe damos honra, lhe damos louvor, lhe damos o poder e toda a glória. Então essa oração, quando assim oramos, essa oração sobe aos céus como um incenso perfumado. E assim nosso Senhor a recebe como um perfume suave e agradável às suas narinas. Esses homens foram a Jesus, buscaram a Jesus, sabendo quem era ele. A quinta verdade é que aqueles homens foram a Jesus certos de que eram imerecedores, não merecedores. E mais uma vez, versículo 27, e o final dele. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens, clamando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando se clama por misericórdia, meus irmãos, entende-se que nada pode fazer por si só, por si mesmo. E quando se clama por misericórdia, ainda de afirmar, diz: olha, eu não tenho o que fazer por mim. Ele também, quando entende por misericórdia e quando pede misericórdia, sabe também que não tem merecimento algum.
E aqueles dois homens cegos não falaram que mereciam. Aqueles dois homens cegos, eles não se levantaram com desculpas ou justificativas. Mas aqueles dois homens cegos somente clamaram por misericórdia. Por misericórdia. E por assim se apresentarem diante de Deus por meio de Jesus Cristo, eles receberam o que pediram. Queridos, quem pede alegando mérito, quem pede dizendo eu mereço, de Deus nada recebe. Nós podemos aqui parafrasear este pedido de misericórdia desses dois homens cegos da seguinte forma. Aqueles homens diziam: Deus, tão certo como preciso do oxigênio para respirar, sei o quanto és santo, e quanto sou eu um pobre e miserável pecador. Portanto, Deus, direito algum tenho sequer de me dirigir ao Senhor. Se neste instante que eu te falo, se nesse instante o Senhor virar as costas para mim, eu tenho certeza, absoluta certeza, que não tenho do que reclamar, pois eu mereço o teu desprezo. Se acaso não quiseres compadecer-te de mim, Deus, eu não tenho direito algum de me queixar. Entretanto, Senhor, eu peço que sondes o meu coração e veja cá dentro a verdade do meu clamor por tua misericórdia. E dessa forma, por misericórdia, perdoa e salva este pobre pecador. Mais uma vez eu repito, Deus, que não tenho direito algum quanto ao que eu estou te implorando, mas por tua misericórdia, Senhor, e por tua misericórdia, Pai, não me dá o que mereço. Contudo, por tua graça, dá-me o favor do teu amor que não mereço. Talvez muitos, não são poucos, tomem essa mensagem desta noite, como no mínimo indelicada, grosseira, desrespeitosa, agressiva. Porém, eu quero dizer a todos que me escutam, em nada isso me preocupa, pois seria algo nojento e perverso da minha parte me preocupar com isso. Eu estar preocupado em expressar palavras lisonjeiras, a fim de ganhar a simpatia de todos quanto me ouvem, quando existem pessoas que ainda que com seus olhos abertos e vendo muitas coisas, no entanto, estão com suas almas cegas em completa trevas, sem conseguirem enxergar que carecem, que necessitam, que precisam de salvação e que somente em Jesus, o Messias, o Filho de Deus, por quem podem ser salvas. Não estou preocupado. É minha oração. Mais uma vez, minha oração, que nesta noite, que o Senhor, por sua soberana vontade, fale aos corações, e estes entendam quão carentes são de misericórdia. Sexta verdade, aqueles cegos, quando chegaram a Jesus, receberam uma pergunta que faz toda a diferença. E agora vamos para o versículo 28. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou-lhes: credes vós
credes vós que eu possa fazer isto? Aqueles cegos estavam diante de Jesus, e ainda que eles não pudessem vê-lo, no entanto, nosso Senhor os via. Ao tempo que a eles se revelava, Jesus se revelava através da sua voz, da sua palavra. E assim Jesus lhe fez uma única e objetiva pergunta. Objetiva. Credes vós que eu possa fazer isso? Queridos, essa pergunta faria a grande diferença no que iria ocorrer na vida daqueles homens, ou no que não iria ocorrer. Pois a resposta que dariam iria depender se sairiam dali vendo ou permaneceriam cegos como sempre foram. E aqui está a pergunta que vive entre Jesus e o pecador, que busca de forma séria, sincera e verdadeira a sua salvação. Credes vós que eu possa fazer isto? Se um pecador responder a Cristo da mesma forma que aqueles cegos responderam, sim, Senhor, com toda certeza receberá de Jesus a seguinte resposta: conforme a vossa fé vos seja feito. A pergunta feita por Jesus aos homens cegos foi: credes vós que eu possa fazer isto? Queridos, esta pergunta está plena e completamente relacionada à fé deles. Jesus não lhes inquiriu, Jesus não lhes perguntou sobre o seu passado. Me fala aí, como foi o seu passado? Jesus não tampouco perguntou a eles o que os fez ficarem cegos ou nascerem cegos. Jesus não perguntou a eles por suas famílias. Não perguntou. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Seu pai é um pastor? Não perguntou. Jesus não perguntou, me diga qual é a sua religião. Qual é a religião que você professa? E nem tampouco da sua família. Qual é a fé dos seus pais? Não perguntou. Jesus não perguntou nada disso. Jesus só perguntou uma coisa: credes vós que eu possa fazer isto? Você tem fé? O que Jesus perguntou dizia respeito só e somente só à fé que nutria em seus corações naquele momento. É claro que a fé por si só nada pode fazer para a salvação de um pecador. Nada. A fé só não. No entanto, ela é necessária para que a salvação seja instrumentalizada em quem? No sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Fé na fé? Eu conheço muito até o que diz: eu tenho muita fé que vai dar certo. É essa fé que salva. Eu conheço muita gente que diz: eu tenho fé que eu vou prosperar financeiramente. É essa fé que salva. Conheço gente que está doente e diz: eu tenho fé que eu vou sair dessa. É essa fé que salva. O que Jesus perguntou dizia respeito somente à fé daqueles homens. A fé é importantíssima no processo de salvação.
Entretanto, a fé há de ser no nome do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Fora desse nome não há salvação. Fora de Jesus não tem salvação. Você pode crer no pastor, no papa, na sua denominação. Você pode crer em quem você quiser. Se você não crê em Jesus Cristo, esqueça a salvação. E esta fé é a ligação entre a alma perdida e Deus. É esta fé que faz com que a mensagem viva da cruz, a mensagem que hoje se prega, ela venha e atinja a alma do pecador. É esta fé. Se ele crê em Jesus, se estabelecerá uma relação entre ele e o Senhor. Assim, os seus pecados serão aplacados pela graça de Deus e as bênçãos da sua graça serão derramadas sobre ele. No entanto, se não crer, continuará separado de Jesus, sob a maldição da ira que se derramará sobre sua vida. Aqui está o objetivo de pregarmos a mensagem do Evangelho esta noite mais uma vez. Ou seja, eu gostaria muito de lhe perguntar sobre a sua fé, através dessa mensagem. Não me importa quem seja você. Eu sou pastor. Não me importa se você é de igreja A ou de igreja B. Não me importa se você é bonito ou não, se você é rico ou pobre, se você é cheio de intelectualidade ou é um ignorante, um analfabeto, não me importa. E nem ao Evangelho importa. Porque o Evangelho não faz diferença entre pessoas. Ele é pregado a todos os povos e nações, queridos. Mas da mesma forma que Jesus perguntou àqueles cegos, o Evangelho, ao ser pregado, pergunta também aos que estão com os olhos abertos e veem muitas coisas. Ele pergunta: crede vós? Você tem fé? Que fé é essa? Se você crer, o Evangelho fará conforme a sua fé. Ele o salvará. Mas se não creres, você não irá desfrutar das bênçãos da graça. Se perguntarmos a qualquer pecador, qualquer um, se perguntarmos a qualquer pecador, e agora especificamente ao pecador que teve seus olhos que estavam completamente obscurecidos, mas foram abertos à luz de Cristo. Tem algum assim, hoje à noite? Se for perguntado isso a esse tipo de pecador, que antes era cego, mas agora vê a luz de Cristo. Se for perguntado a ele se ele pode salvar sua vida por algo que possa ele mesmo fazer, este pecador, ele vai dizer somente uma coisa e com toda certeza do seu coração: eu tenho mais por certo que eu nada posso fazer a este respeito. Sei que meu eu presunçoso, meu eu autossuficiente, ele já morreu. Eu passei um bom tempo de minha vida enganado com este mortal engano, pensando que eu poderia me salvar. Pensei muitas vezes que, de alguma forma, eu era bom, eu não era ruim de tudo, e então por minha bondade podia ser justificado.
pensei enganosamente que minha religião podia me salvar. E que a fé do meu pai e a tradição de minha família era o bastante. E eu pensei enganosamente sobre isso. Eu pensei que o batismo com o qual fui batizado me dava o direito de ser salvo. No entanto, um dia eu fui convencido que minha salvação estava tão somente nas mãos do meu Salvador, louvado seja Jesus. Essa seria e há de ser a resposta daquele que tinha os olhos cegos, mas agora vê. Daquele que tinha a alma cega, mas agora essa alma vê a luz inacessível de Deus. Uma coisa é saber sobre, outra muito diferente é conhecer de forma relacional. Alguém já chegou para ti, irmã Maria José, e disse assim: irmã Maria José, o senhor conhece fulano de tal? De ouvir falar. Outra coisa é a irmã responder: eu conheço muito bem. Eu tenho andado com ele. Eu tenho me relacionado com ele. É um grande amigo. Uma coisa é conhecer, é saber sobre. Outra é conhecer de forma relacional. Aquele quem sobre ele sabemos. Isso é que é o importante. Saber sobre ele, mas nos relacionar com ele. Muitas pessoas sabem sobre Jesus. Sabem que ele é o Filho unigênito, o único de Deus. Sabem muitas pessoas. Sabem que ele veio à terra, sim, sabem. Sabem que ele foi nascido na pequena Belém. Sabem que ele foi concebido por uma virgem. Sabem que ele viveu aproximadamente 30 anos. Sabem que ele foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. A questão, queridos, não é saber todas estas coisas, mas é ter convicção quanto à resposta da pergunta de Jesus. Você crê que eu, Jesus, o Filho de Deus, posso salvá-lo? Você pode ser o mais imoral dos pecadores. No entanto, se você crê em Jesus, será salvo de toda essa vida de desperdício e de profunda imoralidade. E talvez você não seja um imoral. Você talvez não seja alguém que se deixou levar pelos vícios e pela prostituição. Você pode, quanto à sua moralidade externa, ser irrepreensível. Contudo, quanto a Jesus, você nunca tê-lo conhecido. Mas saiba que se você acreditar que nosso Senhor é o Cristo, Ele poderá te salvar do seu farisaísmo e da sua hipocrisia. Não importa quão duro pode ser seu coração, pode ser granítico. Importa que você responda de forma positiva e verdadeira a sua pergunta: credes vós que eu possa fazer isto? Eu lhe pergunto, qual é a sua resposta? Sim ou não? Ministério de Louvor, por favor. Eu quero concluir ainda comentando quanto à pergunta que Jesus faz àqueles dois homens cegos. O que seria a nossa última verdade a observarmos e absolvermos? E esta verdade é que aqueles homens receberam de Jesus uma pergunta bastante sensata. Credes vós que eu possa fazer isto? Aqueles dois cegos seguem a Jesus de forma reverente.
Eles seguem a Jesus de forma obstinada, persistente, clamando por misericórdia, coroando Jesus com seu título messiânico, filho de Davi. Sendo assim, queridos, nada mais coerente que o Senhor lhes perguntasse: credes vós que eu possa fazer isto? Pois se a resposta deles fosse não, ou mesmo algo duvidoso, por que afinal seguiam Jesus então? Porque se acaso assim fosse, poderíamos imaginar Jesus os inquirindo da seguinte forma: me diga uma coisa, se vocês não acreditam em mim, por que vocês vêm me seguindo clamando misericórdia? Por quê? Porque vocês entraram aqui nesta casa onde estou pregando, insistindo em me seguir ao ponto que interromperam a minha fala. No entanto, vocês não creem que eu possa dar vista aos seus olhos cegos. Como é isso? Por que me seguem? Por que me seguem se vocês não creem em mim? Ocorre, queridos, que assim são muitos que vão aos cultos, vão às igrejas, vão às missas, gostam até de ir constantemente. Entretanto, vão às igrejas, mas não nutrem nenhuma fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma. Por Ele não. Talvez pelos sacramentos. Ou por tantas outras coisas, pelos utensílios. Eu lhes pergunto: não são pessoas incoerentes e insensatas? Pois são frequentadores de cultos, de missas, contudo não creem em Jesus. Os cegos pediram a Jesus que os curassem de sua cegueira. Porém, queridos, se aqueles cegos não crescem em Jesus, quão insensatos seriam eles? Você já pensou em ir ao consultório de um médico em que você não confia nele? É um idiotice. É ilógico. É incoerente. É contraditório. Muitos destes sem fé oram ao Senhor, oram como seus pais lhe ensinaram, rezam ao Senhor. Contudo, é uma oração, é uma reza sem fé. E se não tem fé, é inútil, não serve para nada. Uma pessoa assim, ela só tem uma fé nominal, é só de nome. Um pai só de nome, que tipo de pai é? Qual a utilidade da sua paternidade? Zero. Uma mãe só de nome, qual a utilidade da sua função maravilhosa da maternidade? Zero. Uma fé nominal para nada serve, é completamente inútil. No entanto, a resposta daqueles homens, para o louvor da glória de Deus, não foi não, mas foi: ô Jesus, sim, Senhor. Sim, Senhor. Quando eles decidiram dizer sim, e eu quero não julgar doutrina de salvação nenhuma agora, mas uma coisa é certa, eles já tinham sido convencidos pelo Espírito Santo de Deus
E não lhe restava outra resposta, a saber que eram pecadores, injustificáveis, indesculpáveis e merecedores. Eram cegos, eles sabiam e estavam diante daqueles que poderiam lhe dar luz, luz da alma, luz da vida. Eles estavam diante daquele que é luz. Eles não poderiam dar mais outra resposta senão sim, Senhor. Às vezes eu fico pensando, muitas vezes acontece, vocês sabem disso. Eu pergunto, alguém aqui hoje foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e teve sua vida diante do Senhor, entregou-se ao Senhor, decidiu pelo Senhor? E às vezes nós não vimos ninguém falar. O que me resta? Orar e encerrar a mensagem. Missão dada, missão cumprida. O Evangelho foi pregado. Não sou eu, é Deus. Não é minha oratória, é Deus. Não são palavras eloquentes, é Deus. É Deus. Mas às vezes nós ficamos pensando e insistindo. Bora, venha, é bom entregar a vida de Jesus, bora. Tudo bem, eu entendo até a insistência. E aquelas pessoas ficam falando, quem sabe? Quem sabe amanhã, depois. É no tempo de Deus, né, Adriana? E ficam titubeando. Sim, eu vou. Esses cegos não titubearam. Eles não hesitaram quando escutaram o Senhor dizer, credes vós? Eles disseram, sim, Senhor. Eles não ficaram pensando no que iriam responder. Eles não gaguejaram, mas de forma imediata, responderam sim, Senhor. Que assim seja. As respostas de todos os cegos da alma nesta noite é o que eu peço, Senhor. É o que eu clamo, Senhor. Assim seja. Sim, Senhor. Quando responderam de forma positiva a nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que foi imediata a resposta, nosso Senhor de forma imediata lhes disse, conforme a vossa fé, vos seja feito, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz converter
alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi. Somente em Jesus. E abrigo seguro nele achei. Foi na cruz. Foi na cruz. Meus pecados castigados em Jesus. Em Jesus. Foi ali pela Somente pela que fé. os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor É uma alegria em que dizer: levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais uma vez. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. glória a Deus. Mais uma vez, eu peço ao Senhor nosso Deus que toda alma cega nesta noite responda ao Senhor positivamente. Sim, Senhor, eu creio. Porque quando responde-se dessa forma ao Senhor, vai escutar dos lábios do Salvador, conforme a vossa fé. Assim seja feito. Ou seja, é como se Jesus tivesse dito: bem, se vocês de fato confiam em mim, então que haja luz em seus olhos cegos. É possível que você que me ouve nesta noite, pela fé em seu coração, esteja entregando sua vida a Jesus, porque afinal você está convicto ou convicta que somente Ele é quem pode lhe salvar e lhe dar imediata paz em seu ser interior. Talvez você esteja nesta noite sentindo-se cansado e sobrecarregado, porém hoje você encontrou descanso em Jesus, e o encontrou por meio da resposta do seu sim, e um sim convicto e verdadeiro. Que o Senhor lhe conceda a graça de encontrar sua graça imediatamente. Ou seja, que você encontre Jesus. Desejo que isso ocorra em tua vida hoje. Que hoje você tenha se colocado a seguir Jesus com seriedade, com sinceridade e com verdade. Orando e orando clamorosamente por misericórdia, na certeza que é somente em Jesus, o Filho de Davi, o Salvador, que você pode receber misericórdia. E recebendo misericórdia pode ser retirado das trevas e ter acesso à luz do Senhor por meio de Jesus Cristo. Que assim seja na tua vida, porque eu quero e desejo muito que no porvir, no futuro, quando Jesus voltar, possamos estar juntos lá no céu, e
vamos estar lá único e exclusivamente por causa de nosso Senhor Jesus Cristo e de mais ninguém. Vai a pergunta: alguém hoje entregou sua vida a Jesus? Se entregou, eu quero conhecer. Basta dar um aceno com a mão e eu quero orar pela sua vida. Se você que nos escuta e alguém porventura entregou sua vida, que Deus te abençoe. Receba meu abraço de alegria e de gratidão ao Senhor. Pai santo e amado,